Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos no nosso canal. Estou de vez em quando aqui com vocês e é sempre uma grande satisfação, um grande prazer poder utilizar este canal para falar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Doutrina esta tão esclarecedora, tão consoladora. Que Jesus nos abençoe, nos ampare hoje e sempre, e que os bons espíritos também estejam conosco. E o tema escolhido é um instrumento da misericórdia divina, um recurso muito valioso que temos, mas que pouco utilizamos, talvez pelo desconhecimento desta verdade. Nós vamos falar hoje sobre os anjos da guarda. E para falar desse tema, eu lembro, acho que vocês também, né? Quando crianças, nossas mães, nossos avós nos acalentavam, recorrendo a ele através da oração, sempre pedindo amparo e proteção para nós. Quem não conhece a oração do anjo da guarda? Mas será que todos nós acreditamos no anjo da guarda? Todos nós temos realmente o anjo da guarda? Vocês sabem qual é a missão do anjo guardião? Então, para entender um pouco mais sobre esses guias espirituais, espíritos protetores, anjos guardiães que nos acompanham, recorri principalmente ao Livro dos Espíritos, no capítulo 9, parte 2ª, que trata de questões referentes a este tema, através de um diálogo entre Allan Kardec e a espiritualidade. Então, neste capítulo, Kardec endereça aos espíritos vários questionamentos. E eles respondem a todos os questionamentos de Kardec, nos esclarecendo o seguinte, que o anjo da guarda, ou anjo guardião, é um espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. É o espírito designado pelo nosso Pai, encarregado de nos acompanhar durante toda a nossa encarnação, na nossa caminhada aqui na Terra. Então, cada criatura no mundo encontra-se vinculada a um anjo guardião, que pode e deve buscar inspiração. Isto é, todo ser humano tem um anjo da guarda que o acompanha. A espiritualidade nos diz que a missão desses anjos guardiães é que nem a de um pai em relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhes o ânimo nas provas da vida. Não é um grande consolo para a nossa alma saber que há seres superiores ao nosso lado, que estão ali para nos aconselhar, nos sustentar, nos ajudar nas provas da vida? Não é maravilhoso saber disso, desses anjos que nos acompanham? Eles não vão resolver os nossos problemas. Eles não nos afastam das nossas aflições, mas eles nos consolam e levantam o nosso ânimo. Estão sempre conosco, nos inspirando, porém não necessariamente aqui do nosso ladinho, do nosso lado. Não são nossos criados, não são nossas babás. Eles nos influenciam, pois não existe distância para eles. São espíritos elevados que nos amparam, lutam para ver o nosso progresso
e também nos auxiliam a entrar no caminho do bem. Todos nós sabemos que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Somos todos aprendizes. E como aprendizes, enfrentamos muitos desafios, muitas aflições, muitos sofrimentos, como nestes momentos que estamos vivendo. Porque tudo isso faz parte da nossa caminhada evolutiva. E antes de reencarnar, os nossos anjos guardiães, eles nos ajudaram no nosso planejamento reencarnatório. Eles sabem que a prova é difícil, mas que a gente vai conseguir, né? Eles nos conhecem muito bem, sabem que somos capazes de mudanças transformadoras, necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Somos todos filhos de Deus, trazemos conosco a essência divina e todos nós somos destinados ao amor. Dizem os espíritos que os nossos anjos guardiães se dedicam a nós desde o nascimento até a morte. E muitas vezes nos acompanham na vida espiritual, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que não são mais do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, quantas vezes reclamamos das nossas existências? Quantas vezes lamentamos a vida dizendo que ela é complicada, difícil, que não aguentamos mais esta vida que levamos? Mas nós esquecemos de uma coisa. Nós não reencarnamos desamparados. Nós não estamos sozinhos. E nós pedimos para passar por algumas situações que necessariamente deveríamos enfrentar, devemos enfrentar. Mas nós contamos com eles para nos ajudar. E os espíritos nos lembram que uma encarnação não é mais do que uma fase curtíssima na vida do espírito. E que o espírito continuará caminhando. Os anjos da guarda não são seres especiais criados por Deus. No livro A Gênese, Kardec nos esclarece que os espíritos protetores não constituem seres privilegiados, criados puros e perfeitos. São espíritos criados, que foram criados como nós, simples e ignorantes, mas que atingiram já a meta, depois de ter percorrido a estrada do progresso. No livro O Céu e o Inferno, ele nos diz que os espíritos protetores são as almas que já trilharam as experiências de diferentes reencarnações, as mesmas pelas quais nós estamos passando, e que conquistaram pelo próprio esforço uma ordem elevada. Como eles estão agora num alto grau evolutivo, eles têm realmente essa condição de nos proteger, de nos auxiliar, de nos encaminhar. Uma vez que o anjo da guarda aceitou esse encargo, essa missão, eles podem escolher para serem seus protegidos aqueles que lhes são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Mas sempre que o espírito protetor abraça essa missão de guiar o seu tutelado,
Ele o faz com muito amor, com muita amorosidade. Esses espíritos superiores nos inspiram para que tenhamos bons pensamentos, para que tomemos boas resoluções nas nossas vidas e lutam para que a gente sempre possa se encaminhar na direção do bem e pautar as nossas vidas nos ensinamentos de Jesus. São espíritos que torcem por nós, querem o nosso bem, mas não interferem no nosso livre arbítrio. Se nós decidirmos tomar um outro caminho, que não o caminho do bem, nos sintonizando com espíritos inferiores, por causa das nossas tendências viciosas, abrindo a porta dos nossos corações para influências desses irmãos menores, os nossos anjos guardiães, percebendo que seus conselhos são inúteis, que nós não o escutamos, que preferimos ouvir aquelas influências inferiores, eles se afastam temporariamente, mas não nos abandonam completamente. E no momento que fizermos uma prece, pedindo o seu auxílio, ele comparece novamente para nos ajudar. Pois sim, basta uma prece, basta invocá-lo, abrir o nosso coração a ele, ouvi-lo, e no silêncio da nossa alma sentiremos a consolação do nosso mentor. Mesmo que não possamos vê-lo, saber seu nome, não importa, seremos sempre atendidos quando chamarmos. Nenhuma prece fica sem ser ouvida, nenhuma prece fica sem resposta. Seja qual for a situação que nós nos encontrarmos, nunca será negado acolhimento e afeto. É o nosso amigo mais íntimo. Por isso nós podemos falar tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que está guardado aqui, que nos inquieta. Não precisamos esconder nada. Falar a verdade de coração aberto, sem precisar de rodeios, de subterfúgios, pois eles nos conhecem muito bem, nos conhecem por inteiro e sempre vão nos acolher. Eles nunca vão nos julgar. A espiritualidade nos diz assim: onde quer que estejamos, eles estarão conosco. E ela continua dizendo: nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estais separado desses amigos que não podeis ver, mas cujo brando influxo influi vossa alma. Vossa alma sente esse influxo, ao mesmo tempo que lhes ouve o ponderado conselho. Eles nos alertam ainda, dizendo: ah, se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria no momento de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Quantas vezes a gente
não quer escutar a nossa consciência, nos alertando para tantos perigos, mas a gente foge do caminho do bem, busca o atalho, e aí nós temos as consequências. Mas nada de remorsos. São as experiências. Retomemos o caminho certo. E eles nos esclarecem, a espiritualidade continua nos esclarecendo, dizendo assim: interrogai vossos anjos guardiães, não receeis fatigar-nos com vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Estabelecei entre eles e vós essa eterna intimidade que reina entre os melhores amigos. E eles nos dizem assim. É muito consolador isso. E eles continuam nos dizendo: vocês têm guias, ouçam suas orientações, criem com eles uma relação de intimidade, que a resposta vem. E a resposta vem. Ela vem muitas vezes de forma diferente, através de um pensamento, uma ideia, uma mensagem que a gente lê, um abraço, um amigo que nos orienta pelo telefone. A resposta sempre chega até nós. Estamos atravessando esses momentos nada fáceis, de muita dor, de muito sofrimento, de grandes desafios necessários. Temos que aprender com as oportunidades e aproveitar esta reencarnação para fazermos as nossas mudanças íntimas necessárias, nos melhorando a cada dia, porque tudo o que estamos vivendo é temporário. E a prova que estamos passando são oportunidades de melhoria. Lembremos que somos amados e que a providência divina sempre nos alcança. Por isso, eles nos orientam ainda. A espiritualidade nos diz: não penseis em lhes ocultar nada, pois eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. E agora, atentemos para o conselho de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. Diz o seguinte: tem cuidado para que não te afastes psiquicamente do teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido. Mas este, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, debandando da rota libertadora. Quando erres, experimente a solidão, refaze o passo e busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Esse é o conselho de Joana de Ângeles. E para finalizar, gostaria ainda de revelar este pensamento dos espíritos, que eles nos dizem assim: aos que consideram impossível que os espíritos verdadeiramente elevados
se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é. E não obstante viver em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Realmente o espaço nada é. Nós não estamos conectados. E eles continuam nos dizendo: gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Então, isso é maravilhoso. Nós estamos sempre acompanhados. Que possamos todos os dias agradecer ao nosso anjo guardião, esse irmão maravilhoso que foi designado para nos auxiliar no caminho do bem. Obrigada a todos. Que Jesus, nosso Mestre, esteja sempre no nosso coração. Que assim seja.